Olá, galera! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou o professor Leandro Signori, professor da disciplina de Atualidades, e nós estamos aqui gravando este vídeo para nós comentarmos uma das provas discursivas do concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. O concurso está acontecendo hoje, no dia 26 de novembro. Na medida que eu for recebendo as provas, eu vou comentando para vocês. São vários cargos, então nós vamos ter algumas provas discursivas cujo o tema veio da disciplina de Atualidades. Então vamos lá. Eu vou comentar aqui uma das provas, certo? A primeira que eu recebi, e na medida que eu for recebendo as provas e analisando elas, eu vou postando aí vídeos, aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá, aqui na tela comigo. Comentários à prova discursiva de analista judiciário, oficial de justiça, certo? Então, a prova de oficial de justiça. Vejamos aqui, temos dois textos motivadores. Vamos ler os textos aqui. Embora o custo da violência para o país seja incalculável, estima-se que nacionalmente se percam, em decorrência dela, pelo menos 362 bilhões de reais ao ano. É preciso calcular os prejuízos tangíveis, porque as mortes decorrentes da violência urbana afetam diretamente a atividade econômica. Vamos marcar aqui, ó. As mortes decorrentes da violência urbana afetam diretamente a atividade econômica, seja pela perda de produtividade, seja pela perda dos investimentos públicos em educação e na formação de mão de obra. Ok, primeiro texto motivador, do jornal O Globo, 13 de outubro de 2017. Vejamos o segundo texto. O Brasil atingiu em 2016 o maior número de mortes violentas intencionais da sua história. 61.619 vítimas, o equivalente a 168 óbitos por dia, 7 por hora. Os dados foram revelados pelo 10º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou ainda piora em outros índices de criminalidade, como de policiais assassinados e de mortos por policiais. A cada ano, o Fórum, para chamar a atenção para a gravidade do número, escolhe uma medida de comparação em relação ao total de assassinatos. Após usar a guerra da Síria no ano passado, agora foi a vez da bomba atômica, que explodiu sobre Nagasaki em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Os mais de 61 mil mortos por ano no Brasil equivalem às mortes provocadas no momento da explosão na cidade japonesa. Um fragmento de texto de uma notícia do Estadão. Só vamos marcar aqui, ó. O Brasil atingiu em 2016 o maior número de mortes violentas intencionais da sua história. Mortes violentas intencionais é quando há a intenção de matar, são os assassinatos. Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter motivador, então eles têm caráter motivador, olha o que diz o comando da questão, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Texto dissertativo. Os custos da violência. Então, olhem só, pessoal. Aqui nós temos o tema. Os custos da violência. Agora, vamos ver aqui. Vamos seguir a leitura. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: efeitos econômicos e pessoais da violência generalizada. Efeitos econômicos
e pessoais da violência generalizada. Olha, ó, o CESP está dizendo que a violência é generalizada e conforme está aqui, ó. Conforme está aqui, ó. O Brasil atingiu em 2016 o maior número de mortes violentas intencionais da sua história. Segundo aspecto, a ação das facções criminosas nos grandes centros urbanos. A ação das facções criminosas nos grandes centros urbanos. E o terceiro, possíveis políticas públicas para a redução da violência. Ó, possíveis políticas públicas para a redução da violência. Então, galera, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? E é o que tem se falado. Primeiro, 2 textos, que são fragmentos de textos. O comando da questão vai dizer que eles têm um caráter unicamente motivador, certo? E aí vem o tema, os custos da violência. Então, a primeira coisa, e isso é ensinado nos cursos aí que ensinam, que preparam os alunos para fazer prova discursiva. Aqui no Estratégia Concursos, o professor Carlos Roberto fala isso nos seus cursos, tá? Quando são para o CESP, porque esse é um estilo do CESP, né? O estilo mais utilizado pela banca, né? Vai trazer um tema e 3 tópicos que a banca chama de aspectos. E o aluno ele tem que discorrer, o candidato ele tem que discorrer sobre os 3 tópicos. Então, a primeira coisa é não se confundir, não ficar aí centrado só ali no tema, os custos da violência. Porque se nós voltarmos aqui para a tela, para a prova, nós vamos ver que ela no tópico 2 pede para falar da ação das facções criminosas nos grandes centros urbanos. E o 3, possíveis políticas públicas para a redução da violência. Então, os tópicos eles são mais amplos em relação ao tema, os custos da violência. E o candidato tem que responder necessariamente aos 3 tópicos. Vejamos o que poderia ser escrito em relação a cada tópico. Em primeiro lugar, só chamar a atenção, e aí o segundo texto motivador ele fala disso, não é? Sobre a violência generalizada no Brasil, que o Brasil ele atingiu em números absolutos, digamos, o maior número de mortes intencionais em um ano, certo? Mais de 61 mil mortes, e o Brasil é o país com o maior número de assassinatos do mundo. Portanto, nós temos uma epidemia de violência no Brasil. Segundo indicadores da ONU, vive-se no Brasil uma situação de epidemia de violência. A segunda questão, para nós aqui observarmos também, o perfil da vítima de homicídio é jovem. Homem, jovem, negro, pobre e pouco escolarizado. Mas eu vou destacar aqui, ó, o jovem e o pobre, certo, pessoal? Vejamos aqui o que poderia ser escrito no primeiro aspecto. Efeitos econômicos e pessoais da violência generalizada no Brasil. Pessoal, é o seguinte, ó, se nós formos olhar, eu até vou voltar aqui na tela, esse primeiro aspecto, a banca, ela trouxe vários subsídios para a resposta. Bem dizer, ela deu subsídios essenciais para a resposta ao primeiro tópico, quando ela diz aqui, ó, que fala que é preciso calcular os prejuízos tangíveis, porque as mortes decorrentes da violência urbana afetam diretamente a atividade econômica, seja pela perda de produtividade, seja pela perda dos investimentos públicos em educação e na formação de mão de obra. Então, galera, o examinador foi camarada. Agora, claro, vocês não podem copiar o que está no texto motivador, não é outra coisa, né, que é ensinada nos cursos de discursivas do Estratégia Concursos, e aqui eu estou me referindo aos cursos do professor Carlos Roberto, tá certo? Então, você não pode copiar, mas digamos, a resposta ali, subsídios, estavam no primeiro texto, o examinador foi camarada, o que se deveria fazer aí,
principalmente se não se dominava o tema, era escrever de outra forma, certo? Reescrever de outra forma. Então vejamos aqui na tela, perda da produtividade. Aí vou destacar aqui, o trabalhador jovem, não é? Qual é o perfil daqueles que são assassinados, não é? A maioria das mortes é jovem e pobre, mas trabalhador jovem. Nós temos um conceito que é da população em idade ativa, é aquela população que tem idade para trabalhar, que é uma população que vai gerar riqueza, ela é menos dependente, ela é pouco dependente, ou menos dependente em relação à população dependente, digamos, é do Estado, do poder público, que é a população entre 15 e 64 anos. Então vamos lá, a perda de produtividade, um trabalhador jovem, certo? A maioria dos assassinatos são de pessoas jovens, pessoas que vão trabalhar por muitas décadas, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 anos. Então, pessoas jovens que vão trabalhar por muitas décadas gerando riqueza para um país, digamos, trabalhando e consumindo, portanto, pagando impostos. Pessoas que enfim, vão estar aí no período, e aí o jovem ali iniciando a sua vida profissional, a sua carreira profissional, muitos anos trabalhando e gerando riqueza para um país. Então, a perda de produtividade. Segundo aspecto, a perda dos investimentos públicos em educação e na formação de mão de obra. E está lá no primeiro texto motivador. Sim, porque, aquele jovem, educação, saúde e políticas sociais. Então, lá o texto dizia, perda dos investimentos públicos em educação e na formação de mão de obra. Embora o perfil daqueles que são assassinados são pessoas com pouca escolaridade, baixa escolaridade, elas foram para a escola um pouco, elas estudaram. Pessoas pobres, ou seja, aquela pessoa pobre, ela é mais dependente do poder público, das políticas públicas. Ela vai estudar, via de regra, em uma escola pública. Então, houve um investimento em educação. Ela utiliza o sistema de saúde pública. A sua mãe deu à luz essa criança em um hospital público. Então, veja, é um investimento público em saúde e em políticas sociais, creche, outras políticas sociais, por exemplo, o lazer, praças, quadras públicas. Então, há todo um investimento público, em educação e na formação de mão de obra, porque investir em educação, investir em saúde, investir no lazer é investir também no desenvolvimento do ser humano, né? E uma das situações, uma das atividades, um dos modos de vida aí do ser humano que dignifica a vida humana é o trabalho, certo? Então aqui poderíamos trabalhar esses argumentos também para responder o terceiro tópico e ainda nos efeitos econômicos, pessoal, podemos colocar que uma sociedade menos violenta gera menos gastos com segurança pública. Porque, meus amigos, tem alguns estudos aí que indicam que o nosso país gasta mais de 5% do PIB anualmente, ou investe mais de 5% do PIB anualmente em segurança pública. É muito dinheiro. Se a sociedade fosse menos violenta, seriam despendidos menos recursos públicos em segurança pública. Então, recursos que poderiam ser dirigidos para outras áreas, como, por exemplo, a educação, já falada no texto motivador, galera.
Por fim, efeitos econômicos e pessoais, podemos colocar aqui o drama e o trauma das famílias e de pessoas, amigos, pela perda de familiares e amigos. O drama e trauma das famílias e pessoas pela perda de familiares e amigos, que causa aí, viu, pessoal, impactos psicológicos, impactos sociais, que também acabam, em muitas situações, interferindo na perda de produtividade no trabalho aí pelas pessoas, um desânimo pela vida, que, enfim, causa também efeitos econômicos, tranquilo? Então, primeiro tópico isso, segundo tópico, a ação das facções criminosas nos grandes centros urbanos, galera, olha só. Aí nós estamos falando, facções criminosas, estamos falando do crime organizado. E uma das causas da violência elevada e da criminalidade no Brasil é a ação dos traficantes de drogas ilícitas, a guerra das facções, meus amigos. Essa disputa aí nos grandes centros urbanos pelo crime organizado, pelas facções, pelo controle de pontos de venda de droga, não é? Então essa guerra das facções, essa ação das facções criminosas, ela aumenta a violência nos grandes centros urbanos, gera um aumento de violência e da sensação de insegurança nos grandes centros urbanos, sem contar que essas facções criminosas, elas aí para, se terem pessoas, atuando nelas, aí sendo aí, no caso, os soldados dessas facções criminosas, no caso aí do tráfico, os soldados do tráfico, elas vão recrutar invariavelmente jovens em situação de risco social, que é uma outra causa da elevada violência e criminalidade no Brasil. Em relação ao terceiro tópico, possíveis políticas públicas para a redução da violência, eu vou aqui pontuar várias proposições que eu faço nos nossos cursos aí quando nós tratamos do tema da violência e da segurança pública. Primeiro de tudo, a adoção de políticas preventivas, certo? Especialistas dizem que o melhor caminho, o melhor investimento é investir na prevenção, políticas preventivas de cidadania e segurança pública, pessoal. Eu já vou chegar aqui, educação pública precisa melhorar muito no Brasil. O que são políticas preventivas, pessoal? Educação de qualidade, não é? Sistema de saúde de qualidade, políticas sociais, políticas de inclusão social, redução das desigualdades sociais, enfim, atuar lá na prevenção, não é? E aí é muito importante a ação do Estado, a ação do poder público. Seguimos aqui, redução das desigualdades sociais, promoção de uma cultura de paz, por consequência, uma cultura de menos violência, uma melhor estrutura, aparelhamento, treinamento e remuneração dos policiais e a reforma do sistema policial e sistema prisional brasileiro. É isso aí, galera. Então, prova de oficial de justiça, prova discursiva de atualidades, oficial de justiça do TRF1 comentado. Daqui a pouco estamos de volta. Até mais, meus amigos. Um grande abraço.